Bom, dando sequência aqui ao processo do menu console ainda, né? Nós temos aqui, essa aqui é a parte do país, né? Do menu país, como está aqui, certo? Um ajuste que eu fiz, eu criei o menu, então, menu estado, certo? Que seria o cadastro de estados, lá, consulta do estado, né? E fiz um ajuste aqui, né? Por exemplo, aqui eu criei a instância da interface, a Inter, em todos os métodos aqui, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Aqui eu criei a Inter aqui fora. Então, menu estados, criei ela aqui. Aí eu consigo utilizar ela todo dentro dos métodos aqui, né? Aqui da mesma maneira eu tenho o menu estados, aqui o constructor, que seria que está aqui, mas eu tenho aqui então o menu singular, como foi feito no outro. Então, eu retirei aqui, posso remover essa linha, e nos outros aqui eu já nem preciso colocar a interface, ok? Qual que é a diferença desse processo aqui no menu estado, né? Similar ao que foi feito no do cadastro, certo? Então, eu chamo inclusão, que é um método local, está aqui, onde recebo o estado e recebo a coleção de estados, ok? Aqui eu fiz um ajuste, né? Então, eu tenho aqui um objeto do tipo país, aqui, sendo instanciado localmente, o país, do tipo países, certo? Por que foi feito esse cara? Porque aqui eu tenho situação de ler os dados do estado, tá? O peça nome aqui, ele vai ler então aqui o estado, vai colocar aqui dessa maneira. Quando for igual a zero, então ele sai fora. Quando for diferente de zero, ele vai lendo, né? Vai fazer pesquisa, vai me trazer uma posição, vai ler o resto dos dados. Quando chegar na parte do país, então eu chamo a parte pertinente ao país, né? Então eu faço um peça dados país aqui, onde eu vou ler o nome do país. Aqui, diferente da pesquisa, eu mudei de false para true, porque eu quero encontrar. E se eu encontrar, então a posição que vai vir aqui vai ser diferente de -1, né? E se eu encontrei, daí o que ele faz? Eu vou carregar o objeto país daquela posição encontrada. E trago no objeto ao país, certo? A hora que eu trago esse objeto aqui, né, se caso for diferente de -1, no caso, o que ele vai fazer? Vai continuar lendo o nome do país até encontrar um nome de país válido, tá? Aí o que ele faz? Ele seta o objeto país no objeto estado, ou estado.opaís, recebe o país. E daí eu mando inserir no final o clone do objeto estado, certo? Caso contrário, vai mostrar que já está cadastrado. E ele vai ficar dentro desse ciclo de leitura do estado, né? Ele limpa a tela, vai pedir um novo nome do estado e igual vai voltar lá em cima e vai continuar, vai pesquisar, vai fazer todo o trâmite novamente, certo? E o relatório, o que acontece? Ele vai trazer aqui, né? Um ponto importante aqui para a gente observar. Como é que eu fiz para trazer o objeto país do objeto estado, né? Ok. Bom, na coleção de estados, eu coloquei dentro dele um objeto chamado coleção de países, certo? Então, vamos pegar o objeto estado. Objeto estado, eu tenho aqui o objeto, ele vai herdar do pai, que vai trazer o código, tem o estado, tem a unidade da federação e tem o objeto o país, né? Então, aqui, vamos dizer, se eu chamar o constructor, vai receber zero, recebe nada e o país recebe uma instância, tá claro? O objeto estado vai ter um objeto o país. Beleza, nada demais, né? Aqui ele recebe o objeto países, o país, né, o país, vai setar, get set. Aqui o objeto país, isso daqui que faz com que eu pegue do objeto país do objeto estado, certo? E aqui no clone, então, eu tenho os dados do objeto aqui. Aqui, inclusive, se não me engano, aqui tem que ser ponto .clone, tá? Ok?
Então ele vai pegar a mesma instância e pode, se for acontecer alguma coisa, ele pode gerar algum problema, tá? Isso no objeto estado. Mas e o objeto coleção de estados? O que é que nós temos no objeto coleção de estados? Bom, no coleção de estados, o que acontece é que eu declarei aqui um objeto coleção de países dentro do objeto coleção de estados, certo? E eu fiz aqui o getSet dele. Então, eu posso receber ou tirar o objeto coleção de países aqui, ok? O que isso vai gerar para a gente? Vai gerar o quê? Que quando eu estou aqui no menu estado, ó, como eu tenho a coleção de países aqui, que está dentro, ó, a qual países. Só que esse é o nome do atributo, né? O método, o getSet, está em maiúsculo, certo? Então, a qual países vai estar aqui. Então, o que ocorre? Quando eu chego aqui, eu vou resgatar do objeto coleção de estados o objeto coleção de países e mando pesquisar dentro desse objeto coleção de países, certo? Então, o que ocorre? Mas como é que chega esse cadastro aqui? Em princípio, vai estar em branco. Sim, teoricamente vai estar em branco. Então, o que eu faço? Para poder fazer o processo acontecer, eu venho na opção menu de países. Eu vou lá e vou cadastrar os países e eu vou ter dentro de coleção de países, que é o objeto que eu estou passando aqui por referência, passagem por referência, ele vai lá e vai ler e vai me trazer o objeto, a coleção de países que eu tiver criado lá, ele vai setar essa coleção de países dentro da coleção de países da coleção de estados. Por isso que eu consigo fazer esse processo aqui. Caso contrário, minha coleção de países estaria zerada, tá? Estaria em branco, não teria valor nenhum lá dentro, certo? E para fazer esse processo acontecer, então, para a gente visualizar, como é que fica? Ó, colocando para compilar. Vixe, uma coisa que eu mexi. Ah, tá. Então, vamos tirar o clone aqui. Menu principal. Então, país, inclusão. Então, vamos lá, Brasil, 55, BR, mais 55, país, Argentina, 54, Argentina, mais 54, Paraguai, 595, PY, mais 595. E aqui ele está com menos 1. Então, coloquei menos 1 e saiu fora. Vem aqui no 4, está lá os 3 países cadastrados. Ok? Beleza. Volta aqui. Voltou no menu de principal. Então, 2, estados. inclusão. Ó, 0 para sair. Né? Olha só, eu coloquei a mensagem lá. Então, Paraná, código 41. Sigla, BR, país, colocar BR. Ó, ele não aceitou. Então, Brasil, ele aceitou. Certo? Então, vamos dizer lá, São Paulo, código 11, SP, país, Brasil. Ok. Alto Paraná, código 61. O F, vamos dizer que seja AP, país, Paraguai. Paraguai. Ixi. Argentina. E aceitou. Então, vou colocar 0, saiu. Vou vir aqui no 4, relatórios. Tá lá. 41, Paraná, PR, Brasil. 11, São Paulo, SP, Brasil. 61, Alto Paraná, AP, Argentina. Ok? Eu posso dar um 0 aqui que vai sair. Posso vir aqui no 1, venho aqui no 4, relatórios. Deveria ter aceito, né? O Paraguai está aí. Então, vamos lá. Do 0, volto, venho no 2, entro aqui, 1. Encarnação. Código, sei lá, 64.
EN Paraguai. Poxa, não aceito Paraguai. Foi mal. Brasil. Deixa eu vir aqui no 4. Vai aparecer como Brasil. Então, depois a gente vê porque que ele não achou. Certo? Mas era isso daqui. Então, aqui eu tenho o menu principal, só para a gente visualizar. Não coloquei a gravação de arquivo aqui, né? Mas tudo bem, não é o principal, tá? Então, o que acontece? O código que vai estar vinculado com os estados, está todo ele aqui, ó. Certo? O que tem a ver? O que ele tem aqui? Ele tem um menu próprio aqui, que é o de inclusão lá, que vai ter as 4 opções, ok? E tem aqui um método de inclusão. Né? Lembrando que daí a alteração e a exclusão vai fazer o quê? Vai chamar o remove, certo? E a alteração, ele vai trazer o valor e vai remover e vai inserir um novo valor que vai ser colocado. Então, ele remove aquele que tem lá, você lê os novos dados e ele atribui os novos valores. Ok? Vejamos aqui dentro da aplicação, não mudou nada, eu não tenho nada aqui no principal, só tenho a chamada dos menus que eu instanciei aqui. Observe que todos os objetos estão aqui no raiz, certo? No main, no principal, certo? Assim como a gente já tinha lá no Delphi, né? Os objetos não estão sendo instanciados lá dentro, ele está todo aqui dentro do principal. Tá claro? Basicamente, acho que era isso que a gente tinha para montar a estrutura, beleza? Então, a parte de coleções está aqui, e daí eu vou fechar ela, e daí vou renderizar junto com a outra parte, vou gerar em 2 videoaulas, e depois eu faço a parte gráfica, beleza?